queria perguntar uma coisa, para quem já tem essa idade. Como é que é fazer 60 anos nos dias de hoje? A minha pergunta é assim: guerras e guerras e guerras, e as guerras não findam. Elas não findam, o mundo é assim. Obrigado, querido. Eu vivi um período muito difícil, 2022 e 2023, de guerras bem profundas na minha família, na minha vida, na minha casa, com os parentes mais próximos. Acusações infindadas, mentiras, processos judiciais, polícia, envolvimentos terríveis onde eu morava, e o inimigo atacou de todas as formas. E aí você tem que entender qual é o teu papel. A minha pergunta é assim: a gente cresce na adversidade? A gente aprende com os problemas? Eu só aprendi. Para a minha vida foi um crescimento tão grande. Eu faço 60 anos no ano que vem, mas eu virei a página dos 60 anos há 2 anos. Eu entendi as coisas que Jesus deseja, qual é o seu propósito, como é que Ele nos forja, como é que Ele nos faz mais firme. Não pense você que é sobre a sua inteligência que eu estou falando, e sobre o quanto você é forte de músculos, ou que você pode andar. Eu estou falando de uma fortaleza que ela não existe, que você diz: aonde está o meu socorro? De onde ele virá? Por muitas vezes eu me encontrei na madrugada de joelhos, dobrado, sozinho, perguntando: Jesus, de onde é que virá esse socorro? Porque eu não entendo tantas acusações. Por que eu tenho que fazer isso se eu não devo? Você não vai entendendo no momento. Parece que as coisas se misturam da tua vida, do dia a dia, e você se perde. Gente, isso não é falta de fé, não. É porque nós somos humanos, e a gente absorve todo aquele tipo de guerra. É o fulano que fala, é alguém na igreja que solta uma palavra, mas você já está tão sensível de tudo que acontece após a porta da igreja, que tudo para você é guerra, e o inimigo cutuca. Ele vai ali, e ele não cutuca de vara comprida não, viu? É bem curtinha, é que nem espinhar de uma agulha, ou de um espinho de uma rosa, e ali ele vai te tocando. Mas em determinado momento da vida, você tem um Deus que é com você, e é ali onde você clama: de onde virá o meu socorro? De onde vem? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí você vai entendendo algumas coisas. Eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 4, se alguém puder projetar aqui, porque senão eu fico: tira o óculos, põe óculos, porque isso aqui é um negócio maluco. Então, 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior renova dia a dia. Volta para mim o 16. Aliás, desculpa, o 17, perdão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. As suas guerras, os momentos que você vive, eu não sei qual é, meu irmão, a tua guerra. Eu não sei qual é a tua aflição. Mas quando você é injustiçado, quando você percebe que a justiça não veio, e que você espera, e que você cobra, eu estou falando de justiça de homens, você entende qual é o propósito de Deus. Eu não tinha a menor ideia do que Deus queria fazer comigo. Naquele momento eu não entendia. E aí você começa a ler textos na Bíblia que vai acalmando o teu coração e te dando entendimento de como é que as coisas podem proceder. Mateus 6,34. Isso para mim foi uma grande verdade. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Gente, basta cada dia, eu posso te garantir, você abriu as pálpebras dos seus olhos, tem um dia mau para que você possa percorrer. Não é na sua casa, muitas vezes não é nem no seu trabalho, é apenas no trajeto. Você faz o trajeto do dia e ali você vai encontrando as barreiras, e elas não são fáceis. E você vai se perguntando: por que de tudo isso? A gente vai amadurecendo e vai entendendo. João 16:33.
Eu estou citando esses versículos, que foram versículos que eu fui lendo ao decorrer desses 2 anos, e isso foi aquietando o meu coração, e eu fui entendendo os propósitos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Quando eu entendi o que é ter bom ânimo diante de tudo isso, gente, a minha vida estava em frangalhos, mas eu percebi que tinha gente que estava mais fraca que eu. A gente tem que esquecer o que está vivendo e pegar na mão do que está do lado, porque a fragilidade dele é menor do que a sua, é maior do que a sua. E ali é onde você começa a acolher. Ali você tem que acolher o familiar, ali você tem que acolher a filha, você tem que acolher um parente mais próximo. Então você começa a entender que esse desânimo não é teu. O inimigo quer te desanimar. E aí você começa a crescer, você começa a se fortalecer e entender qual é o propósito da caminhada. O propósito da caminhada era eu ter passado por aquilo, porque havia um propósito lá na frente, que se eu não tivesse forte, eu não conseguiria tirar do chão, colocar no colo, atender. Eu estava precisando de colo, mas eu entendi que eu estava nos braços de Jesus, e eu não precisava de colo, alguém precisava do meu colo. E aí eu fui entendendo essas coisas. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não cansam, caminham e não se fatigam. Gente, eu não sei de onde vinham as minhas forças, mas era isso aqui que eu entendia. Porque eu dormia muito pouco, vocês não têm ideia. Acordava às 5h30 da manhã, caía no trabalho ou estava vendo alguma outra coisa. E aí o dia vai passando, você vai entendendo que aquilo você está na euforia das coisas, você está no calor daquele momento, e você não vai entendendo ainda que é Deus ali que vai te fortalecendo e vai caminhando ali com você. E vai dizendo sempre a você assim, não desanime. Eu sou o Deus que te cuida. Tu queres mais provas? Eu me trato de HIV há mais ou menos 35 anos. Na época, Cazuza tinha morrido, um monte de gente morre. Eu tinha amigos que frequentavam comigo o mesmo tratamento e morreram e eu não os vi. E aí você vai entendendo milagres. Porque se não há cura, como é que guarda? Eu sei como é que guarda. Porque há propósito. Eu não era filho de um Deus qualquer. Gente, uma coisa bem curiosa na minha vida de todos esses anos, de mais de 30 anos, viu, Marcos? Nós estamos falando de 33 anos. Eu não estive numa igreja e um dia fizeram uma pergunta assim: quem quer aceitar Jesus? Eu não levantei minha mão na igreja. Mas quando eu conhecia Jesus, eu estava sozinho, numa estação do metrô por volta de 9h30 da noite. Tinha acabado de sair de uma reunião da mocidade na Vila Mariana e tinha ouvido um testemunho do Ion. Não conhecia o Ion direito, tá? E ele falou sobre uma sensação de pular de um abismo que o inimigo estava jogando. Ele estava no testemunho de Jeová uma época, uma confusão da vida dele também. E aquele negócio calou no meu ouvido, aquelas palavras, e foi lido um texto de Mateus, Mateus 9, de 9 a 11, uma coisa desse tipo, que dizia que o pai que é mau, se um filho lhe pede um pedaço de pão, ele vai lhe dar uma pedra? Não vai. Imagina o Deus criador dos céus e da terra, que aquilo que você pedir a Ele, Ele pode te dar o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu comigo dentro da estação, às 9h30 da noite, que eu não entendi. Eu entrei numa euforia dentro desse lugar, que os seguranças desceram do metrô, e eu andava de um lado e outro da plataforma, vinha trem, eu não entrava trem, e a minha voz só saía uma coisa: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que me salvou. Eu sinceramente fiquei ali mais ou menos uns 5 minutos, eu não falava baixo não, viu? Essa voz estava alta, a ponto de um segurança chegar perto de mim e achar que eu estava embriagado. Ele perguntou se eu queria acompanhá-los até um local lá, onde tinha médicos e tudo, e eu pus a mão nele assim, eu disse: você não me toca, eu estou falando com o meu Deus. Eu nem tinha entendimento, gente, de quem era Jesus direito. Mas eu entendi que aquele Deus disse assim: eu vou buscar você porque eu quero você. Você é meu.
Você pode fazer o que quiser, pode entrar onde quiser, e vocês não têm noção aonde eu entrei e o que eu fiz na minha vida. Vocês não fazem ideia. Mas Deus, quando quer, você pode estar no lamaçal apenas com o nariz para fora respirando. Ele te agarra, e não é pelos cabelos não, tá? Porque não tem cabelo, não dá para agarrar não. Gente, Ele desce às profundezas do lamaçal e te traz no colo, que foi assim que Jesus fez comigo. Ele me trouxe no colo, e a cada um de vocês, se a gente chamar as histórias de cada um de vocês aqui, a gente vai ver que coisa impressionante que esse Deus nos faz. Porque o poder dele é tão gigante que nos constrange, a ponto de dizer, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, não tem quem faça. Tem quem faça. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Deus que promete cumprir. Pode ser que não seja no seu tempo, pode ser que não seja na tua vontade nem o que tu quer, mas o cumprir de Deus, ele é tão fantástico, ele é tão impressionante, que quando ele acontece, você diz assim, meu Deus, como eu estava errado, não era isso que eu estava buscando, mas era isso que eu queria. Eu busquei de outras formas, mas eu queria isso aqui. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos, gente, Marcão, fala a verdade. Quando você vai fazer estudo, que você começa a ler os textos bíblicos e Marcos, vocês se deparam com coisas e dizem assim, mas gente, isso aqui não estava no meu... Como é que isso aqui vai entrar? Espera aí que eu vou ler isso aqui de novo, vou ler o contexto. É assim que Deus trata a gente. Os pensamentos desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, não adianta você querer entender, você não vai entender. Gente, aceita e caminha. Aceita e caminha. Porque é assim que é as nossas vidas. A tua fraqueza momentaneamente corporal, ela pode mudar muito. O que foi que Davi fez? Um moleque desse tamanho, 1,50 m e lá vai pouco, 1,60 m, com uma funda. Gente, você vai desculpar, mas tem que ser muito presteiro, né, para poder acertar na testa de um homem daquele tamanho e derrubá-lo à morte. Gente, é assim que Deus faz, você não precisa de funda. A palavra desse Deus, ela é tão forte, ela é tão verdadeira, que ela divide juntas e medulas, ela separa pensamentos, ela separa pessoas. O que Deus me fez foi retirar de onde eu estava, morava num apartamento aqui na Vila Guarani, e Ele me retira para outro lugar, porque Ele tinha um propósito de me tirar dali. Os ataques eram muito grandes, sofri agressões, a minha irmã foi agredida. Então a gente vai entendendo, mesmo nessa adversidade, crescemos absurdo. Eu amadureci bastante em relação a isso, e tudo você tem que ter calma. Eu aprendi que há palavras, muitas vezes, não é o momento de você dizer. Às vezes você tem que se calar. Lá no fundo do coração, aquela palavra muitas vezes cala e te ensina. E você às vezes volta para casa irritado, por que eu não falei? Por que eu não revidei? Porque eu acho que não era para você fazer aquilo. Era para você entender qual era o propósito. A pessoa que fez, ou a situação que aconteceu, era para ficar ali. Ela não tinha mais perna para andar para canto nenhum. Se você cala, ela morre. E foi assim que aconteceram várias vezes na minha vida, nessas situações. O calar fez com que cessassem. Porque eu coloquei, não é, presta atenção, uma coisa que a gente tem mania de fazer, e que o Senhor vá lá e julgue e faça. Ele não é teu subordinado. Você vai desculpar, mas o Senhor não entende isso. Agora, quando você diz assim, Senhor, obrigado, porque eu estou aprendendo de tudo isso, um aprendizado que vai ficar para a minha vida, de como é que você deve lidar com as questões e com as pessoas. E aí, mais coisas acontecem. 2 Coríntios 1, 3 e 4. 3 e 4. Coríntios 1, 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Versículos 3 e 4. Fica tranquilo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação do que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meu bem, se você ganha consolo de Deus e guarda para você, você está sendo um dos mais egoístas dos cristãos. Consolo não é para guardar, é um afago de momento. Depois você usa aquilo. Use. Foi assim que eu fiz dentro da tribulação. Não faltei com as minhas atividades das quais eu fazia, de acolhimento, de corrida com outras pessoas, e esqueci. Olha que coisa impressionante, Deus é tão bom que faz você esquecer. Eu esqueci das situações, porque as situações dos outros eram tão difíceis, que eu comecei a me ver egoísta. A minha situação não é nada em relação ao que está passando, em relação ao que vive. É disso aí que eu comento e que eu tenho feito a minha vida. Procurar consolar aqueles que não têm consolo. Salmos 23, 4. Isso aqui foi refrigério para a minha vida durante alguns meses. E eu andei nesses vales, não é porque eu quis, não. Os vales estavam do lado. Os vales estavam na frente do caminho. Os vales estavam na lateral do caminho. Como é que você anda? Dessa forma. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é por aplicação, tá? Davi está falando aqui de um momento de angústia. E eu usei por aplicação para dizer os momentos que eu vivia. E aí quando você entende, Deus forja você. É lá que Ele quer que você esteja. É para saber. Se é forte, a tua fortaleza está em mim. Então coloca os teus pedidos, coloca os teus desejos, coloca as tuas angústias, coloca aquilo que você quer diante de mim, que eu vou te responder, no teu tempo. E eu vou ler uma coisa, para terminar, que está na minha Bíblia, que eu sempre guardei, e sempre que eu me sinto um pouco perdido, eu leio o que está aqui. Isso aqui foi quando eu comprei essa Bíblia de estudo, eu queria fazer uma dedicatória, usando o que eu tinha conhecimento de Jesus para a minha vida. E o Ion leu uma vez isso aqui no aniversário meu, e eu vou repetir isso aqui. E a Jesus seja a honra, a glória e o louvor, a Ele todo o poder, pois Ele é a luz do mundo, o pão da vida, a água que veio do céu para saciar a sede daqueles que precisam. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é acima de tudo e de todos, Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, principados, potestades. A sua justiça é de eternidade a eternidade, pois acima dele não há outro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. O seu nome é Jeová. O Deus que se fez carne na pessoa de Jesus. Eu poderia estar aqui, gente, cheio de lágrimas, de coisas, mas eu queria falar da alegria que é ter um Deus que guarda, que defende, que diante da morte Ele diz assim, não morre porque eu não deixo, Ele é meu e vai viver quanto tempo eu quiser. Não sei qual é a tua situação de saúde, não sei qual é a tua situação psicológica, qual é o teu problema? Isso eu posso te garantir. Estar aqui hoje e de 89 para cá é um milagre. E não é que a doença foi boazinha não, tá? O negócio pega fogo. Mas você tem que ser resiliente. E você tem que enfrentar as coisas, parar com esse mimimi. Tudo chora, tudo reclama. O fulano, a fulana, o cicrano, para com isso. Olha para dentro de você. Qual é a tua necessidade? Conversa com esse Deus. Eu não sou uma pessoa, gente, de oração, de ajoelhar, deitar. Eu sou uma pessoa de conversar com o Senhor da hora que acordo, a hora que vou dormir. Eu saí da minha casa para pegar minha irmã e minha filha. Eu saí conversando com Jesus. Fui conversando dia a dia com Ele. Senhor, eu tenho uma reunião tal, tenho um assunto assim. Essa tem sido a minha vida de intimidade com Deus há anos.
E nem tudo que eu pedi a ele eu recebi não, viu gente? E também não fiquei com aquele mimimi de criança mimada, porque não recebeu. Porque passa os anos, a tua maturidade vai te ensinando que nem tudo é para o teu bem. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Mas esse mal pode até chegar perto de você. Mas eu tenho certeza, como assim foi feito comigo, Deus não permitirá que nada aconteça a você, a não ser que Ele queira, porque Ele tem um propósito. E era isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. O propósito de Deus, amadurecer nas guerras. Prestem atenção, todo e qualquer problema vai te trazer maturidade, não só espiritual, mas maturidade pessoal, para que você possa caminhar e ali você ter como ajudar alguém ou acolher alguém. Deus abençoe a cada um de vocês.